Programa de controle de insetos em aves poedeiras. É no esterco úmido que as moscas colocam seus ovos, e 1 grama já é o suficiente para uma larva atingir a fase adulta. Impedir seu crescimento depende da integração de medidas de controle mecânico, biológico e químico. Na avicultura de postura, devem ser constantes os cuidados com o controle das moscas. É importante lembrar que a produção excessiva de moscas pode causar, além de prejuízo para o próprio avicultor pela transmissão de doenças, baixa produção dos operários pelo contínuo incômodo causado pela presença desse inseto. A mosca adulta vai depositar os seus ovos em fezes úmidas. Esses ovos irão eclodir dentro de 24 horas, dando origem à larva. Essa larva irá passar por 3 estágios. No primeiro dia, ela se transforma em L1, no segundo dia, ela se transforma em L2, no terceiro dia, ela se transforma em L3. L3 demora de 2 a 3 dias para se transformar em pupa. A pupa irá demorar de 3 a 4 dias para se transformar em mosca adulta, voltando esta a refazer o seu ciclo novamente. O tempo total de vida dessa mosca varia em média 35 dias. As principais moscas da avicultura são musca doméstica e Stomoxys calcitrans. O controle da criação de moscas pode ser efetuado através de medidas de controle integrado, que inclui as medidas de controle mecânico, tanto do esterco quanto das carcaças e resíduos de ovos, medidas de controle biológico e medidas de controle químico. Medidas de controle mecânico. As medidas de controle mecânico têm como objetivo manter o esterco seco, impedindo a proliferação das moscas. Entre elas, tem-se o uso de gradeado de madeira sob as gaiolas, que facilita, além da secagem, também a remoção do esterco. Geralmente, deve-se verificar o esterco para identificar pontos de vazamento dos bebedouros, encanamentos e ainda outras possibilidades de causas de umedecimento do esterco. Tomando-se medidas corretivas imediatas, previne-se as condições que favorecem a criação de moscas. Considere-se que, se for permitido o nascimento de uma grande quantidade de moscas, após a tomada de medidas de controle mecânico, a população de adultos só será eliminada com o uso de produtos químicos, ou após o tempo de vida desses insetos, que varia de 20 a 45 dias. Nos galpões em que a camada de esterco fica no mesmo nível do terreno, deve ser feito um dreno, para que a água que escoa do telhado não molhe esse esterco ou efetuar o rebaixamento de nível de todo o corredor. A vegetação ao redor dos galpões deve ser mantida baixa, pois facilita a ventilação e com isso a secagem do esterco. Só deve ser permitida a vegetação de grande porte como barreira mecânica entre um grupo de galpões e outro. O uso de serragem acelera a secagem do esterco e a cal deve ser usada nos locais mais úmidos. Medidas de controle biológico. O controle biológico é realizado pelos inimigos naturais da mosca, como os besouros, cascudinhos, lacrainhas e ácaros, entre outros, que se alimentam de ovos e larvas de moscas. Esse controle biológico pode ser estimulado da seguinte forma: deixando-se uma parte do esterco, cerca de 5 centímetros, quando é feita sua retirada durante o período de produção, em geral com 46 semanas. Colocando-se uma camada de esterco velho, com cascudinhos e outros insetos predadores, no início de um novo lote. Medidas de controle químico. No controle químico, o uso de produtos adulticidas, ou seja, que matam moscas adultas, deve se limitar a aplicações nos locais onde a presença de moscas é indesejável. Como já foi visto, os adulticidas não devem ser aplicados sobre o esterco, por causarem mortes de predadores, desequilibrando ainda mais esse sistema. O uso de larvicidas administrados via ração deve ser racionalizado para evitar o desenvolvimento de resistência. Como os problemas de criação de moscas ocorrem quando o esterco demora a secar, ou seja, em épocas de chuva, no início de lote e na fase muda, o produto deve ser estrategicamente utilizado só nesses períodos e se prolongar até que sejam formados os montes de esterco, demonstrando a secagem do material que impossibilita a criação de moscas.
A conscientização dos empregados da granja, obtida pela transmissão de conhecimento na área de controle de moscas, permite um trabalho eficiente, com resultados satisfatórios.